Olá, meus amigos da Face. Muito bom estar aqui, podendo cantar e harmonizar seus corações. Falando em corações, como estão os seus? O meu está cheio de amor. Eu gostaria de compartilhar com vocês este amor através dessa canção. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Vamos agora à palestra. Vamos iniciar a nossa palestra da noite de hoje. A nossa prece com as vibrações da nossa Ave Maria, a nossa Mãe querida. Vamos pedir a ela como Mãe que nos envolva no seu manto de luz, que proteja nosso lar, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que envolva o nosso planeta que está doente. Estamos todos sujeitos às doenças. Envolve-nos, Mãe Maria, aos que estão nos hospitais, nas UTIs, os que estão passando fome, sede,
dos que acordaram hoje sem ter o que comer e beber, dos que estão perdendo os seus patrimônios empresariais. Envolve-os, Mestre, na coragem, na força de recomeçar. Envolve os que passam por provações tremendas, nas intubações, nas UTIs, Senhor. Te agradecemos a renovação da saúde. Te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pelo nosso lar, pelo nosso pão, pela nossa paz. Que assim seja. Eu só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção que me deram enquanto eu estava na UTI de coronavírus. Mas tão ruim quanto o coronavírus é o pós, né? Meu pneumologista, já que eu tive 60% dos pulmões tomados, já me disse que para eu ficar bem, eu ainda preciso de mais 5 semanas. Então, a voz vai ser um pouco mais baixa, né? Às vezes afina. Quando eu cheguei em casa, até para assinar alguma coisa eu não consegui, né? Você perde o psicomotor, agora não, já recuperei. Né? Você precisa cuidar muito da saúde, de alimentação, beber muita água. É muito remédio que você toma, tomei muito antibiótico, muito cortisona. Mas vamos em frente. O bom é que estamos aqui, vivos, continuando a caminhada, né? Então vamos lá. Bom, me deram um capítulo maravilhoso do livro Libertação, de Dr. André Luiz. O livro Libertação é um livro lindíssimo de André, onde ele sai para uma grande missão. Mas ele tem também um prefácio de Emmanuel maravilhoso, que ele conta a historinha do peixinho vermelho. A historinha do peixinho vermelho é interessantíssima. Ele conta que existia um peixinho vermelho, tipo numa gruta de pedras muito grandes e com um poço de água. E em pequenos buracos entrava uma água renovada de vez em quando. Esse peixinho, às vezes, não podia comer porque os grandes lhe enxotavam. E os grandes cada vez mais comiam e cada vez mais engordavam. E ele, magrinho, porque não podia comer porque os grandes lhe tiravam. Ele já estava todo ficando descamado, estava ficando feio. E aí o que aconteceu? O peixinho viu um buraquinho bem pequeno e disse: os grandes não podem passar por aqui. Só quem vai poder passar por aqui sou eu mesmo. E aí meteu a cara e foi para ver o que tinha pós-muro. E assim ele foi. Quando ele chegou do outro lado, que ele viu o oceano, que ele viu navio, que ele viu barcos, que ele viu ondas, que ele viu outros peixes, que ele viu cardumes, ele, gente, que coisa maravilhosa, a vida existe. O que é que nós estamos fazendo naquela gruta? Por que todos eles engordaram ali de tanto comer, ficaram parados achando que a vida é aquilo ali? Aí o peixinho fica um tempo, se refaz e se alimenta e faz amizades, cardumes maravilhosos, ensina ele um monte de coisa, a ver corais, a ver isso, a ver aquilo, como se salvar de tubarões, de baleias. Aí
O peixinho vermelho lembra dos seus antigos amigos. Não posso deixá-los ali. Eu preciso libertá-los. Eles não podem viver presos naquilo ali. E aí ele volta pelo buraquinho e diz: gente, a vida existe lá fora. Eu fui lá fora, existe coral, existe baleia, existe tubarão, existe cardumes de peixes. Existe muito amigos. Se vocês continuarem aqui, vocês vão morrer. Os peixes todos começaram a querer cair em cima dele, achando que ele estava ficando maluco. Não é assim que as pessoas fazem quando a gente quer mostrar uma nova vida, quando a gente quer libertá-las e elas acham que a gente é que está ficando maluco? Lá vem você com sua maluquice do espiritismo para o meu lado, né? E o peixinho dizendo: tem vida, vamos viver lá fora, venham ver. Nenhum se animou. O peixinho disse: então eu vou me embora. E o peixinho vai embora, se liberta. E todos aqueles ficam ali dentro como se a vida só fosse assim. Quantas pessoas não se libertam, gente? Quantas pessoas estão trancadas dentro de casa, ficam depressivas porque não veem a vida, porque não fazem amigos, porque não fazem o bem, porque não vão buscar a quem ajudar. Tanto asilo agora aí precisando de ajuda, tanta criança aí precisando de ajuda, tantas pessoas precisando uma das outras hoje. O peixinho se libertou, peixinho vermelho. Vamos ser o peixinho vermelho, aquele que conhece o novo, aquele que se encanta com a vida, aquele que faz novos amigos, aquele que sabe que a vida não é só comer e dormir. Não é ficar só trancado intramuros, mas sim ver a humanidade. Isso é lindo, né? E Emmanuel conta muito bem. Eu estou ampassando, viu, gente? Eu não sei contar muito bem história, não. Mas vamos lá. A valiosa experiência. Gúbio, Eusébio e o nosso querido André descem em missão. Margarida, filha de um juiz, está muito doente psiquicamente e ele, como Gúbio, que já teve ela como uma grande filha na vida passada, ele quer salvá-la, ele quer interferir, ele quer fazer com que ela deixe de ser obsidiada. Eles descem e tudo começa. Aí começa a valiosa experiência. Tudo começou porque o pai de Margarida é um juiz. E esse juiz faz uma sentença a Jorge. Jorge é um rapaz simples que tem um pai chamado Saldanha, que já desencarnou, tem uma mãe que é de extrema pobreza e vem a desencarnar, né? E se aloja em cima de Jorge, se apiedando dele pela sentença que o juiz dá. E tem Irene, que é a esposa de Jorge, que vai se suicida quando vê o marido preso, condenado como ladrão na empresa, e quando na verdade não foi. Fizeram falso testemunho, o juiz acreditou e com isso lavrou a sentença de que ele era o culpado. Bom, aí tudo transcorre nessa descida de Gúbio, essa valiosa experiência, né? Linda. E aí Gúbio desce e diz a André: e nós vamos nos passar como amigos de Saldanha, porque Saldanha, no mundo espiritual inferior, ele forma uma equipe, né? E faz com que Margarida fique obsidiada por subjugação.
a gente sabe que nós temos 3 tipos de obsessões. A simples, que é aquela que a gente fica com os pensamentos repetitivos, que é muito fácil de a gente ter até no dia a dia, gente, né? A gente precisa se tocar nisso, que às vezes a gente tá com um monodeísmo o tempo inteiro. Porque é isso, esses tititi que a gente reclama tanto, isso são obsessões simples, né? Para irritar, para brigar mesmo, né? A segunda é fascinação, que Kardec fala que é a pior das obsessões. A pessoa se fascina e não tem ideia de quanto as pessoas querem lhe fazer o bem e ela não aceita. Para ela é a dona da verdade, é um certo narcisismo, né? Que a pessoa acredita que só nela ela pode, ela sabe, ela é a melhor. Quem manda aqui é ela. Então, isso aí traz na pessoa uma subjugação, uma fascinação. Ela fica fascinada e não enxerga que caminho vai tomar. As pessoas falam, as pessoas criticam, as pessoas dizem, ela não acredita porque ela está fascinada. Né? E os espíritos sabem fazer isso mesmo. Então, Saldanha apronta essa equipe e coloca espíritos ovoides em torno de Margarida, porque ele não consegue pegar o juiz. O juiz está sempre ocupado, está sempre lento, está sempre fazendo, está sempre acontecendo, está sempre estudando e não consegue pegar o juiz. Mas ele vai na Frágil, a filha do juiz, que é casada, que tem 2 filhos, e ela está sendo acompanhada por um médico. Leva um médico à casa dela, e é aí que entra Gúbio, entra André, Eusébio, e todo mundo ali se faz de amigo de Saldanha. Saldanha, quem mandou vocês aqui? Foi Gregório. Gregório é o chefão de Saldanha. Ah, então tá bom. Então você vai nos acompanhar, porque nós temos uma missão hoje, acompanhar esta senhora no médico, que este daqui vai indicar. Então, tá certo. Aí eles ouviram a consulta do primeiro médico dentro de casa e no dia imediato, na manhã seguinte, Margarida foi levada pelo marido à consulta médica. Esse famoso professor de ciências psíquicas, um psiquiatra, né? Tinha uma mediunidade maravilhosa. Ele é psiquiatra, mas ele sai do corpo, né? É tipo uma apometria, ele sai do corpo, vai conversar com os espíritos e volta. Só que ele, por não ter conhecimento nem de causa e de efeito, o que dizem a ele vem e traz como solução para os pacientes, né? Eu achei muito interessante essa experiência, que Gúbio diz assim, André diz assim, pude reparar então que a liberdade dos homens no terreno da consulta é quase irrestrita, porquanto de nosso lado espiritual, Gúbio demonstrou profundo desagrado, asseverando-se discreto que tudo faria para impedir a providência que somente seria profícua e aconselhável, a seu parecer, através de autoridade diferente ao assunto. O professor indicado era, segundo a opinião do nosso desvelado orientador, admirável expoente de fenômenos mediúnicos, portador de dons medianímicos admirável, expoente de fenômenos, imagine, portador de dons que acercavam ele por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares e experiências terrestres. Ele só queria saber, primeiro, do valor da consulta. Então, ele não tinha estudo sobre espiritualidade. Ele não era um espírita, ele tinha dom mediúnico. Então, diz aqui, visitar medianeiros de reconhecida competência no trato entre os 2 mundos, senhores de faculdades magníficas no setor informativo,
é o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba fortuna. Era o que ele estava fazendo, ele cobrava uma fortuna para fazer isso. Se o detentor de tão grandes bens não se achava interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. Imaginem o que isso pode transcorrer para um funesto acontecimento, né? Então, eles vão, todos para a consulta, e quando chega no consultório, eles acham, assim, diversos pacientes, mas a sala entupida de espíritos obsessores. Cada um pior do que o outro, acompanhando os pacientes. Gente, e não é diferente não, viu? Pense vocês que consultório terapêutico também não vão. Uma certa vez, eu cuidando de uma paciente de 30 anos, uma dentadura linda, e ela dizia para mim, eu quero arrancar meus dentes, eu quero... Não faça isso, faça um tratamento espiritual. Não, eu sou católica, não quero saber de tratamento espiritual. E ttt. Aí um dia ela me disse assim, olha, é o último dia que eu venho aqui. Eu fiz, por quê? Não, porque meus dentes estão doendo muito, me dá uma neuralgia horrível. Eu já fiz panorama, já fiz tudo que a senhora possa imaginar. E eu tenho dores terríveis. Eu disse, e aí? E aí, que eu não vou ouvir mais. Eu falei, não faça isso, pelo menos vá para um tratamento espiritual. Indiquei aqui o centro, fiz tudo. E ela disse que não iria, né? Porque também tem isso, gente, é o livre-arbítrio de cada um. A dor tem o tempo e a duração que o sofredor quiser, já diz Joana de Ângeles, né? Então a gente não pode achar que vai tirar a dor de todo mundo, não, porque não vai, né? Não vai mesmo. Então, na hora que ela saiu, eu não sei se eu fiquei muito penalizada por ela, fiquei com uma pena horrível de 30 anos, ela querendo arrancar os dentes todos de tanta dor. O obsessor veio de lá, me deu um empurrão, que se eu não me seguro na parede, eu ia ir por cima de uma mesinha que eu tenho cafeteira, tinha isso, tinha aquilo. Hoje é uma geladeirinha que eu boto junto com cafeteira, com tudo. E eu quase caí. E ele disse, ela nunca mais virá aqui, porque eu indiquei o tratamento espiritual. Ou seja, eu estava certa, né? Infelizmente, ela não quis. É uma pena, né? Então, eles todos estão agora nesse médico que vai sair do corpo, né? Mas antes, na recepção, ele já começa a perceber, né? Ele queria acompanhar os mínimos, o Saldanha queria acompanhar os mínimos detalhes da consulta, hein? Os mínimos detalhes. Alguns minutos antes das 11, encontrávamos todos em vasto salão de espera aguardando a chamada. Mas 3 grupos de pessoas ali se congregavam em ansiosa espera. Demorava-se o professor em gabinete isolado, atendendo enfermo mental que se revelava de longe pelas frases desconexas e proferidas em voz alta. Reparei que os presentes se faziam seguido de grande número de desencarnados. Imagine, gente. Para definir corretamente a casa inteira, mas se assemelhava a larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham prestando pouca atenção à nossa presença. Então, eles ali olhando e começaram a perceber, né? E aí, Gúbio chama André e diz assim, vamos até ali, venha cá, nós vamos até ali ver o que está acontecendo com aquele senhor. Aí, acercaram-lhe de uma colhedora poltrona em que um cavalheiro de idade madura, dando mostras de evidente moléstia nervosa.
permanecia ladeado por 2 rapazes do mundo espiritual. Suor frio lhe banhava a fronte, extrema palidez, com traços de terror, lhe exteriorizava a liponia. Ou seja, estava bem ruim. Revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo. Registrava-lhe as perturbações cerebrais e vi, sob forte sombra, as várias formas ovoides, escuras e diferenciadas entre si, aderindo-lhe à organização. Então, ele diz, aí Gubbio começa a contar o caso dele, né? Vejamos a que calamidade fisiológica pode os distúrbios da mente conduzir o homem. Temos sob nosso olhar um investigador da polícia em graves perturbações. Não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Durante alguns anos conseguiu manter o remorso à distância. Enquanto a gente está jovem, a gente não quer saber de remorso nenhum. Ele levava os presos para a sala escura, ele torturava, ele fazia o que queria em nome de proteção à sociedade, né? Com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento que mais lhe arruinaram o teor da vida mental. Chegado o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos na intimidade dos primeiros sintomas de senectude corporal, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. Então, quem faz a nossa doença somos nós, né? O que ele está acontecendo está aqui, ó. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou a si mesmo, somos nós que provocamos. Então, se você tem um inimigo, liberte-se. Liberte ele e liberte-se. Não vale a pena. Não podemos estar nessa faixa de frequência, né? A gente se vincula a essas forças, né? Então, veja só, através da conduta irrefletida a que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica, quais tempestades que se sucedem furiosas, provindo a crise energias desequilibradas da mente em desvario, revergastam-lhe os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível, o fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal. Então ele vai desencarnar, né? E aí o Gubbio diz, este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo. Olha o pensamento, gente. Olha o nosso pensamento fazendo nós sendo perseguido por nós mesmos, né? Nós fazemos isso com os nossos monoideísmo, a nossa forma de ficar pensando a mesma coisa, o tempo inteiro pensando na raiva, na vingança, no ódio, né? Isso tudo nos adoece, pior do que qualquer outra doença, né? Porque quando a gente provoca uma doença, nós somos responsáveis por tudo isso, né? É um suicídio, né? Olha só. Só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico. Uma fé renovadora, com esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre, conferir-lhe-á diretrizes superiores, dotando de força imprescindível a autorrestauração. Não vai ter tempo para isso e nem vai fazer isso porque não conhece nem o caminho, né? São pessoas, às vezes, distantes da espiritualidade, né? Não é porque você é do mundo policial que você pode maltratar, fazer perversidade às pessoas, né? Não é por aí. Então, ele diz assim, a memória, olha que coisa linda. A memória é um disco vivo e milagroso,
fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Então, gente, quem nos condena somos nós. Quem faz a nós somos nós mesmos. Quando eu sair do meu corpo, eu vou levar o que eu sou. Eu não vou ser diferente. Quem é Solange Maick? É o que eu sou. Se eu não aproveitar para fazer o melhor, pode ter certeza que quando eu sair, eu também vou responder por tudo isso. Necessário que entendamos isso, né? Então ele diz assim, abeiramos-los, aí ele vai para outro, né? Abeiramos-los de um divã em que respeitável senhora se sentava ao lado de jovem clorótica, anêmica, fraca, parecendo minha avó e neta. 2 espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina, qual se devesse estar custodiada por guardas tirânicos. A matrona aflitivamente aguardava um instante a consulta. A jovem, que proferia disparates, não falava por si. Fios tênues de energia magnética, olha como eles fazem, gente. Olha como eles fazem, fios magnéticos, ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz que lhe mantinha à esquerda, ou seja, era hipnotizando, era só formando, né, plasmando coisas negativas no pensamento dela. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, à maneira de magnetizada e magnetizador. Gente, isso é... A doente ria sem propósito e conversava a esmo. Aí todo mundo assim é maluca, né? Reportando-se a projetos de vingança em todas as características de idiotia e inconsciência. E, no entanto, estava ali, obsidiada. Mas se ela tinha ódio, se ela tinha vingança, com certeza isso já vem de vidas passadas, né? Gúbio examinou-a com atenção e disse, encontramos aqui doloroso drama do passado. Olha aí. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. É infinita nos séculos infinitos. Essa menina comprometeu-se gravemente no pretérito. Desposou um homem e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. O primeiro suicidou-se, o marido, olha só, e o segundo asilou-se no fundo do vale da loucura. Olha, eis-lo presentemente ao lado dela para a deplorável vindita. Gente, o que a gente faz, a gente tem que corrigir. Eu não vou dizer paga não, porque é muito pesado. O que a gente faz, a gente tem que corrigir, né? De uma maneira ou de outra. Se a gente não despertar pelo meio do caminho, a gente vai despertar pela dor. Né? Ou pelo amor, pela libertação, né? Liberto-me e lhe liberto, ou você vai pela dor, onde aqueles que você deve vai vir grudado em você para corrigir tudo aquilo que você fez de errado. Olha que coisa, né? Então, isso é algo que precisa a gente entender. Na atualidade, a vozinha preparou-lhe um casamento nobre, receando deixá-la no mundo entregue a si própria. Entretanto, em vésperas de concretização no plano benéfico, ambas as vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de desforra, buscam impedir-lhe a união esponsalícia. O ex-marido ultrajado, em fase primária de evolução, ainda não conseguiu esquecer-lhe a falta e ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Enche-lhe a mente de ideias dele, julga e requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra. Ainda tem o ex-marido que foi embora, porque ela não casou com ele. Gente, olha, é uma sucessão de erros, né? Permanece a pobrezinha saturada de fluidos que lhe pertencem. É injusto? Não, né?
Certamente já peregrinou por diversos consultórios de psiquiatria sem resultado e vem até aqui procurando socorro. Encontrará remédio adequado? Perguntou Eloy, que é um dos contribuintes também. Não me parece muito bem encaminhada, elucidou o nosso dirigente sem presunção. Exige renovação interior e, eu acredito, não obterá nessa casa senão ligeiro paliativo. Em casos de obsessão como este, em que a paciente ainda pode reagir com segurança, faz-se indispensável o curso pessoal de resistência. Não adianta retirar sucata que perturba o ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Então, ela precisa de um tratamento adequado espiritual, né? Não adianta fazer isso, porque enquanto o pensamento dela estiver na culpa, estiver ligado ao do passado e ao do presente, que terminou morrendo no dia do casamento, que ela não compareceu, isso tudo é algo que realmente está nela, 3 pessoas só puxando para baixo, né? E é consequência dela. Então, buscamos o recanto mais seguro do salão. Entre 2 homens em idade madura se mantinham em silêncio. De imediato, reconhecemos um deles guardava indiscutível desequilíbrio orgânico. Muito pálido, abatido, demonstrava sinais de profunda inquietação. Junto dele se encontrava uma entidade desencarnada de humilde aspecto. Olha só. Tomei-a por parte integrante da vasta coleção de espíritos perturbados que ali funcionava. Entretanto, com agradável surpresa para mim, dirigiu-se a Gúbio, exclamando de maneira discreta. Já lhes identifiquei pelo tom vibratório, disse ela, a posição de amigos do bem. Indicando o enfermo, acentuou, venham aqui na defesa deste amigo, que era o tal que estava desequilibrado. Segundo estarão informados, dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior de maior vulto. O médico não tinha nenhuma condição moral para fazer o tal tratamento. Assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados de educação incipiente que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem como para o mal. Olha aí. Isso é subjugação, hein? Ele sai do corpo, ele ouve, volta, vai, volta, e ele... O que ouve, ele fala, né? E sorrindo, ela ainda acrescenta. Nesta casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista que se vem valer, e sim pela assistência espiritual edificante que possa desfrutar. E porque eu indagasse com respeito ao doente, explicou gentil. Este companheiro, olha só, agora vamos ao caso dele. É austero administrador de serviço público, um servidor público austero. Não falta, né? Não falta. Na condição de mordomo e disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe vergastam a mente sem cessar. Desde muitos anos, com perigosos reflexos no sistema circulatório, zona menos resistente do seu cosmo físico. Como ele era odiado no meio que trabalhava, isso tudo vai levando, gente, essas emanações perversas, essas coisas que vão dilacerando a pessoa. Olha que coisa horrorosa. Lutando dessombrado por ajustar a concepção de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva, apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias. De tanto ele brigar com os funcionários públicos mais relapsos, ele adquiriu problemas na coronária. Semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram-lhe igualmente o fígado e o baço, que se revelam em lamentáveis condições. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertado por sua ação energética e educativa, conseguiu insinuar aos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando-se-lhe com isto um choque operatório que lhe imporá
a morte inesperada do corpo físico. O plano foi admiravelmente bem delineado, entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade, com que o nosso companheiro tem agido, buscaremos socorrê-lo através do médium que deliberou visitar. Recebi instruções no sentido de obstar a operação cirúrgica e confio na vitória de minha tarefa. Ela estava ali para não deixar ele morrer, né? Uma espécie de uma mentora espiritual. Então, essa é uma coisa muito interessante, né? Então, cabia-nos a execução de deveres importantes, precisávamos retornar a Saldanha. Ele não podia mais continuar olhando a vida dos outros, porque o problema de Margarida era complexo e competia-nos a enfrentar-lhe a solução de ânimo firme. O obsessor da infortunada senhora sentiu-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Então, ela pensou que ele era igual a ela. Assumindo ares de pessoa superinteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Eles já estão macunados, obsessor com obsessor. Os obsessores do professor que vai atender, o médico, né? E eles ali na sala. Com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis. Gente, os espíritos nos conhecem mais do que nós mesmos. Eles acompanham a gente 24 horas. Eles sabem da nossa vida, ó, 360 graus. E nós achamos que às vezes um pensamento agressivo, algo que não condiz conosco, não seja às vezes uma influência maligna, né? De um espírito que queira destruir alguém dentro de casa, a você mesmo, né? Às vezes alguém que chegou com você, alguém que chegou com alguém que mora com você. Então é necessário, e nós que trabalhamos na linha de frente da casa, seja você passista, seja você médium de corporação, de psicografia, somos muito assediados, somos muito procurados para nos derrubarem, para que não sejamos nós os soldados da luz da qual nós somos da seara do Cristo. Mas para continuarmos como soldados da luz, temos que realmente estudar, temos que nos concentrar, temos que fazer meditações, temos que buscar o equilíbrio emocional, né? Eu acredito muito que uma boa terapia, ela faz com que o autoconhecimento possa nos tirar de grilhões, de às vezes de raiva, de problemas infantis, de emoções muito primevas, que vai nos trazendo, às vezes, conflitos emocionais que precisamos nos desligar. Essa é a parte mais importante. E, às vezes, não nos damos conta disso. É preciso que tenhamos cuidado conosco, para que não venhamos a ser antenas parabólicas para esses tipos de espírito. Olha só. Em seguida, a elucidação que me surpreendeu rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a figura, isso Saldanha, para entrar na consulta de Margarida. Saldanha convoca, aqui, com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium com Margarida e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis. Então, foi o que ele fez? Ele rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a figura esquisita de um anão de semblante enigmático e expressivo. Expedito, Saldanha pediu-lhe cooperação sem rebuço, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade. Prometia-lhe em troca do favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto excelente. Remuneração em colônia não distante.
e descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes, onde conhecêramos Gregório. Então a gente precisa entender essas questões. Olha o que ele está prometendo a um anão. Eles são tão materiais, eles são tão ligados ainda à matéria, que ele está prometendo uma boa grana, ele está prometendo um conforto a ele para que ele vai viver num cortiço melhor, está colocando ele até junto de Gregório, que é o comandante dessa equipe, né? Que não está ali. O serviçal manifestou em disfarçado contentamento e assegurou que o médium não perceberia patavinas. Logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não inspirava segurança e muito menos confiança, diz André Luiz. O professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantamento de Gabriel significativo pagamento. Ele estava preocupado mesmo, era com o grande dinheiro que ele iria ganhar. O intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum quanto qualquer outro. Sem detença, reconheci que o médium se podia controlar de algum modo. Os espíritos que se alimentavam de seu esforço era também facilmente controlado por eles. Então vamos ver. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Gente, imagine um consultório cheio de perturbados, cheio de pessoas perturbadas, cheio de obsessores que vão influenciar na consulta. Imagine isso. Em razão disso, podíamos analisar os fatos em companhia de Gúbio, recolhendo preciosa lição. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro, colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energia emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particular da boca. Ele soltava ectoplasma, gente, das narinas, dos ouvidos e do peito. Ele soltava uma energia, ele era um médium em potencial. Imagine um homem desses com conhecimento de causa e efeito e trabalhando para o melhor. Cura, né? Aquela força semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardada, que coadjuvavam o médium em suas incursões em nosso plano, sorviam a longos haustos, sustentando-se dela, quando se nutrisse o homem comum de proteína, de carboidrato e vitamina. É o magnetismo dele, né? O magnetismo humano dele saindo pelos poros, por tudo. Examinando a paisagem, Gúbio esclareceu. Essa força não é patrimônio de privilegiados, é propriedade vulgar de todas as criaturas. Todos nós somos dotados, nós somos eletromagnéticos, né? Porque nós temos o espírito, mas também temos o corpo físico, né? Que é magnético. Mas estende-se e utilizam-na somente aqueles que sabem exercitar através de acuradas meditações. O fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica do rei Shemba. No fundo, é a energia plástica da mente que acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem, né? No mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e radiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la. Nós precisamos saber usar o nosso magnetismo e não sabemos, né? Por muitas pessoas que às vezes dão passe e não sabem nem o que é, né? Não sabem a força que tem, que aquele magnetismo pode curar aquela pessoa. Depende do desejo da pessoa que está tomando e o desejo de quem está aplicando.
Então ele diz: é forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade. Permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem, que encontram nele sólido sustentáculo. Gente, um médium maravilhoso, só não é estudado. Ele não conhece. Ele sabe que tem esse fenômeno. Ele sai do corpo. Ele tem esse magnetismo todo. Imagine se ele usasse isso para o bem. Imagine se ele usasse isso para o melhor. Seria um espetáculo, né? Aí, o professor simplesmente sai do corpo e se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente cuja cooperação Saldanha registrara. Volte, meu amigo, asseverava jactancioso ao médio desdobrado, e diga ao esposo da nossa irmã Margarida que o caso orgânico é simples, basta-lhe o socorro médico. Não é uma obsidiada vulgar, inquiriu o médium. Olha que ele já percebeu que a mulher estava obsidiada. Algo hesitante? Não, isso não. Esclareça o problema, o enigma de medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Essa senhora é candidata aos choques da casa de saúde. Ele quer que dê eletrochoque a ela. Não seria lícito algo tentar em favor dela? Tornou o psiquiatra sensibilizado. Ora, você deve saber que individualmente cada criatura tem seu próprio destino. Se nosso concurso fosse eficiente, não teria gosto para tergiversações. Não há tempo a perder. A essa altura, Saldanha endereçava-lhe um sorriso de satisfação. E assim, Margarida sai dali, coitada, com esse diagnóstico de que ela precisava procurar um psiquiatra que desse eletrochoque nela. O fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo sem comportas para a disciplina. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático e intolerante, disse Gúbio. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais nobilizantes, constitua nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço para elevação supremo do Supremo Pai. Temos aqui um médium de possibilidades ricas e extensas, que pelo simples comércio vulgar a que reduz a movimentação das suas faculdades, não acorda impressões constitutivas daquele que busca. Infelizmente, ele não consegue a cura nas pessoas que buscam ele, quando ele tem um potencial imenso. E quantas pessoas que tem? Quantas pessoas não querem nem saber de mediunidade, até me dizem, doutora, a senhora tira a minha mediunidade. Imagine, gente, uma coisa orgânica que foi constituída desde o homem, começando a pensar para cá, como diz André Luiz no seu livro Evolução em Dois Mundos, que ele é médium. A nossa primeira mediunidade foi a intuição e os sonhos. Imagine, mediunidade é conquista. Mediunidade é algo que o ser humano precisa ativar, concentrar, trabalhar e fazer o melhor por si e pelo outro. Primeiro eu vou fazer a mim porque eu tenho que ser concentrada, eu tenho que ser, ó, como ele diz aqui, né? Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal suscetível de provocar interesse, né? Precisa das essências divinas em troca de recursos. Não, o caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável, ainda quantos se propõem dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos que lhe se acercam da fonte, enraizada do sumo bem. Gente, quando nós trabalhamos com amor,
né? Quando nós nos colocamos, quando soldados da luz, diante do trabalho divino do sumo bem, pode ter certeza que nós vamos conseguir o intento da cura para o outro, né? A colocar aquela pessoa agora. Não adianta ela se curar e ir embora do centro espírita. Ela tem que estar ali para estudar, ela entender o que aconteceu com ela, o que levou ela até ali e o que realmente ela precisa fazer da agora em diante, né? Porque não é na mão daquele que curou que vai, né, estar o problema. Pelo contrário, é na mão de quem chegou doente, né? Então, nós podemos ver que Saldanha abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado deplorável tarefa, combinou a ocasião de encontro amistoso a fim de comemorar o que lhes figurava o significativo triunfo. E eles estavam comemorando que o psiquiatra disse para Margarida que ela precisava de eletrochoque, né? E aí uma coisa que me chamou muita atenção. Gúbio, André, né? Nada fizeram. Não podia fazer. Olhe como eles respeitam o livre-arbítrio. Vocês estão pensando que mentor espiritual vai chegar, vai espantar os espíritos, vão mandar ele embora? Gente, não existe isso. Não existe isso. Por isso que um doutrinador numa sala mediúnica é imprescindível que ele saiba o que é a doutrina espírita. Que se ele recebe um Saldanha desse e que sabe manipular energia, que sabe manipular pensamento, que sabe tudo, se o doutrinador não tiver afiado, não tiver ligado a boas intuições dos seus mentores, ele leva na conversa, né? E vai chegar colocando no meio da mediúnica algo que só vai trazer infelicidade. Então, no outro capítulo, que com certeza vai ser outra pessoa, que chama Missão de Amor, eles começam a fazer o que deve ser feito. Vai até Jorge, desvincula a mãe e a esposa de Jorge da obsessão que está provocando a Jorge, que é a esposa de Saldanha, e Saldanha vê aquilo tudo. Ele pede permissão a isso, a ele para poder fazer isso, né? E o que a gente pode aprender de lição valiosa é que os espíritos obsessores, eles podem fazer muito mais do que a gente possa imaginar. É por isso que Jesus diz assim: orai e vigiai para não cairdes em tentações, né? É aí que vem a transformação de Saldanha, quando ele vê que Gúbio bota no colo a esposa e a nora dele e faz um tratamento de conversa, de amor, de tudo, e faz esse desligamento de Jorge. Jorge volta a ficar normal. Saldanha começa a vibrar igual para os tratamentos com Gúbio. E Gúbio então vai e pede a Saldanha que agora, já que eu livrei o seu filho, que você tanto ama, das garras das obsessões da sua mulher e da sua nora, que estavam ali em nome de um amor, eu vou agora lhe pedir pela minha filha Margarida. Eu sempre tive ela como filha e você vai libertá-la. Olha como ele foi buscar a libertação de Margarida. Então, gente, não é dizendo você não presta, você vai procurar o que fazer. Não, o doutrinador, ele tem que ter um manejo muito grande, ele tem que saber ouvir, ele tem que saber falar, ele tem que saber entender essas questões, né?
para que ele possa envolver aquele espírito no perdão, no amor, no exemplo, porque Gúbio buscou ele para o exemplo. Olha, salvei seu filho, sua esposa e sua nora. Agora você vai salvar a minha. E assim ele faz. Mas aí é no outro capítulo, que com certeza vai vir outro palestrante para falar, mas nós tivemos realmente uma valiosa experiência com tudo isso que nós vimos, o quanto o mundo espiritual negativo, né, ignorante, que ignora a luz, não é que ele seja tão perverso, tão mal, porque ele, quando ele vê o filho liberto, a mulher liberta e a nora liberta, ele começa a entender as questões do bem. Gente, basta vibrar, basta mudar a faixa, sai da AM e vai para FM, ó, muda, né? O cursor, então vai embora, já começa a desenvolver uma outra sintonia, né? Isso é que é importante. Então, eu adorei essa experiência desse livro, né? Me alertou muito. A gente não pode ficar pensando em doença, não pode ficar pensando em dor, a gente não pode ficar pensando nas coisas ruins nem negativas, né? Me perguntaram por que com a senhora? Gente, por que comigo e por que com o planeta? O que é que eu tenho de melhor que eu não posso pegar um coronavírus? Né? Eu sou imperfeita, estou na Terra, estou no segundo degrau da evolução como todos que estão aqui. Então eu não tenho nada de melhorzinho do que ninguém. Primeiro, que eu acho que veio, e se a gente souber aproveitar, vem para a nossa melhora. Todo o sofrimento, toda a dor vem para a nossa melhora, porque senão eu estaria encostada nessa frase. Por que eu? E por que eu? Que injustiça! Então eu nunca mais vou fazer uma palestra? Então eu nunca mais... Gente, o que é isso? Mas tem pessoas que pensam assim, né? São egoístas, narcísicas, que acham que todo o reino dos céus tem que vir para salvá-la. Eu orava e entregava a Deus. E eu sei que as pessoas pediram muito por mim. Eu sei que as pessoas oraram muito por mim, né? Aí a morte disse, ó, essa mulher é muito chata, fala demais. Manda ela embora. Manda ela de volta. Mais tarde a gente pega ela. E aí eu tô aqui, né? Graças a Deus, com vocês, né? E vamos agradecer agora a Deus por essa valiosa experiência que André nos traz espetacularmente e que nos dá esse banquete de esclarecimentos, né? Para que a gente não caia em tentações, tá? Então vamos ter o pensamento vigilante, pensar no bem. Quando o pensamento lhe visitar que não é seu, você diz, não quero esse pensamento para mim não é meu. Eu digo, quando chega em mim qualquer coisa que não é minha, eu digo, epa, aqui não quero isso para mim. E vai embora, né? Então eu não quero isso. A gente não pode ser invigilante, não nos esqueçamos que nós somos seres humanos pensantes e o nosso pensamento, ele não tem limite. Eu posso estar aqui agora e pensar na China, eu posso estar aqui agora e pensar em Paris, eu posso estar aqui agora e pensar na Espanha. E está lá. Então, assim como o meu pensamento vai para onde eu penso, eu tenho que ter o controle para eu não me auto-obsidiar. E a gente precisa entender isto. Esse livro Libertação não é só a libertação de Margarida, não. É a nossa libertação. Já começa pelo peixinho vermelho, né? Que sai daquela constituição familiar aí e vai embora. E quantas pessoas estão presas nas suas grutas, né? Me parece muito
a... Ó, gente, eu também tá... sobre a alusão que Platão faz, né, da caverna de Platão, que as pessoas ficavam achando que só tinha aquilo, né, televisão, isso e aquilo. Quando saíram, que viram a luz, que viram tudo da gruta, meu Deus do céu, tem vida lá fora. Então não fiquemos presos à televisão, não fiquemos presos a notícias ruins, não deixe sua casa ficar contaminada com notícias negativas, porque o nosso pensamento filtra e vai para aquela pessoa que morreu, vai para aquele hospital que está ruim, vai para as pessoas que estão... E aí, às vezes, a gente não tem condições de ajuda, não, a gente não está sabendo se ajudar, imagina, ajudar tanta gente que está sofrendo, que está morrendo. A gente pode ajudar no silêncio. Vamos ligar um som que venha trazer harmonia na nossa casa, trazer um almoço mais centrado em nós, orando na mesa. Aqui em casa nós não fazemos refeição sem orar. Orar pela manhã, orar meio-dia, orar à noite. Eu oro na hora de dormir, eu abro o meu evangelho, eu abro o meu minuto de sabedoria. Eu não sei se eu vou acordar viva, né? Então a gente precisa se preparar, né? Uma vez, Divaldo, voltando da palestra que fez, ele disse que a mãe dele sempre acompanha ele nas palestras, em tudo, desencarnada, e disse para ele: meu filho, você não vai orar, não? Ah, mãe, minha vida já é uma prece, eu acabei de rezar na palestra, acabei de orar no final, agora eu quero dormir, já são mais de 1 hora da manhã, eu estou com sono. Meu filho, ore. Você não sabe se a morte vai lhe arrebatar essa noite. Então ele diz que todas as vezes lembra que a mãe diz a ele: olhe, ore. Na hora de dormir, ore. Você não sabe se acorda vivo, né? Então vamos fazer a nossa prece final. Vamos pedir a Deus muito obrigada por Dr. André Luiz, por Emmanuel existir em nossas vidas, por essa doutrina fantástica que nos traz esse valioso presente que é descortinar a vida espiritual de todas as formas que existem para o nosso conhecimento, para a nossa preservação, para a nossa acolhida, para a nossa libertação. Obrigada, mestre, por sermos espíritas. Obrigada por essa doutrina de luz em nossa casa, que façamos o evangelho no lar, que comungamos com os espíritos a todo momento. Obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, pelo nosso lar, pelo nosso pão e pela nossa paz. Que assim seja. Até outro dia, se Deus assim permitir. Tchau!